Deus, amém. Marcos. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Amém, Jesus. Queridos, semana passada eu finalizei meio que umas dinâmicas de sermão que eu estava trazendo, direcionado pelo Senhor. E hoje eu quero iniciar meio que uma série, né? Uma série assim que eu tenho orado já faz tempo. E quando você vai olhando, e essa série foi muito sobre o contexto ao qual nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo aí um contexto do nosso país, do nosso mundo, um contexto meio atribulado, tantas coisas têm acontecido, né? Tantas informações, tanta confusão tem acontecido no nosso meio. Nós temos reparado o quanto a igreja do Senhor tem sido atacada, e não é pouco. Ela tem sido atacada assim com os dois pés mesmo, né? Porque nós bem sabemos que a palavra de Deus nos ensina que a luta não é contra a carne, a luta não é contra o sangue, mas a luta é contra os principados e as potestades espirituais. E um dos maiores objetivos, queridos, do diabo não lá em João capítulo 10, ele fala assim que o diabo ele vem para matar, roubar e destruir, amém? É isso? Vocês são espertos, hein, gente? Não é isso, queridos. João capítulo 10 fala que o ladrão ele vem para matar, roubar e destruir. Não é o diabo. O diabo, meus irmãos, na maioria das vezes, você sabia que o diabo ele nem tem como objetivo querer matar você? Porque se o diabo matar você, você vai direto para a glória, você vai direto para o céu. Assim eu creio, amém? Porque você já está salvo. Um dos maiores objetivos do diabo é causar confusão. Porque quanto mais confusão ele causar, mais da fé ele vai conseguir te desviar, mais a sua fé ele vai conseguir esfriar. E esse é um dos maiores objetivos do diabo nos dias de hoje. Ele é estrategista, ele não para. E ele sempre vai estar nos consumindo, ele sempre vai estar fazendo isso, principalmente contra a igreja do Senhor. Porque a igreja do Senhor, querido, ela sempre vai estar andando numa contramão. É uma contramão que nós como igreja vamos estar andando. E quando nós falamos de contramão, meus irmãos, é algo muito intenso, é algo muito forte. Quantos aqui já foi numa praia, aquela praia assim do Nordeste, aquela praia, aquelas ondas bem bravas? Se você já foi, ou teve a oportunidade, você sabe que quando você está indo contra a onda, meu irmão, ela vem, ela te leva, ela te arrebenta todo, dependendo da onda. E o cristão verdadeiro, o cristão que tem convicção, o cristão que sabe o que tem acontecido ao nosso redor, ele sabe o quanto nós devemos andar na contramão deste mundo. E não é fácil nós andar na contramão, porque andar na contramão do mundo é você viver com base em muitas renúncias. E é mais ou menos sobre essa série que eu vou estar falando hoje. E o tema dessa série, meus irmãos, que eu vou estar tratando aqui hoje é família disfuncional. Uau! Posso fazer um uau? Uau! É benção demais esse tema, gente. Família disfuncional. Mas antes de eu iniciar a palavra, eu queria que você pegasse a palavra do Senhor, colocasse no seu coração. Vamos só orar e agradecer a Deus por essa palavra, agradecer ao Senhor porque é sobre a sua palavra que nós vamos falar agora. Pai, muito obrigado, Jesus, pela sua palavra. Pai, nós oramos agora, Deus, que todo o espírito, Pai, que queira se levantar contra a igreja do Senhor, que todo o espírito, Senhor, de falta de atenção, Senhor, que venha, Senhor, disturbar, Senhor, que venha querer atrapalhar, que venha querer, Senhor, desviar o pensamento da sua igreja, nós agora oramos e declaramos, Pai, que caia por terra agora em nome de Jesus. Eu oro, Deus, para que a igreja esteja com o seu coração aberto, com o seu coração receptivo, preparado para receber a palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a sua palavra venha como flecha aos nossos corações, causando em nós, Senhor, mudança de vida, mudança, Senhor, trazendo em nós transformação, restauração de vida, restauração familiar, Deus. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós cremos na sua palavra. Nós estamos aqui porque nós sabemos que a sua palavra muda vidas, muda história, muda geração, Deus.
Nós não estamos aqui em vão, porque nós sabemos que a sua palavra, ela é intencional na nossa família. Ela cura, Senhor, ela liberta, ela salva, ela transforma, e por isso nós cremos na sua palavra, porque a sua palavra, ela é rica, ela é verdadeira, ela é eficaz. A sua palavra representa o caminho, a sua palavra representa a verdade, e por isso nós estamos aqui, Senhor. Nós não estamos aqui em vão. Então fala conosco, muda a nossa vida, muda a nossa história, muda, Senhor, os nossos pensamentos, através daquilo que o Senhor tem a nos ensinar todos os dias da nossa vida. Assim nós oramos, e com muita fé nós agradecemos ao Senhor. Queridos, eu tenho buscado o máximo possível de palavras que sejam muito intencionais para a nossa vida como cristã e como igreja do Senhor. Palavras muito direcionadas para nós. E não tem como eu falar sobre família disfuncional sem antes começar pela primeira família, né? Eu estava meditando essa semana e vocês vão perceber que quando você fala sobre família disfuncional, disfuncional é o quê? Aquilo que não funciona. É ou não é? Né? Eu vejo assim que Deus, Ele é especialista em usar pessoas e famílias que não funcionam para fazer funcionar. É ou não é? Quando você vem para a palavra de Deus, você vê que o Senhor, Ele pegou ali Abraão e falou: Abraão, você é o cara. Você agora vai ser pai de nações. Através da sua linhagem, através da sua vida, nós vamos conquistar toda uma nação. Abraão, quando você vai para a história de Abraão, você vê que Abraão, ele era um homem de uma família totalmente disfuncional. Um homem que deu muito problema, que fez muita coisa errada, mas Deus usava ele do mesmo modo, porque não era sobre Abraão, era sobre o propósito que Deus tinha na vida de Abraão. Assim foi com Isaac, assim foi com Jacó, assim foi com José, assim foi com Davi. Meu irmão, quando você começa a olhar para a palavra de Deus, isso te traz um alento no nosso coração, isso traz um conforto para a nossa vida, porque a gente vê famílias com tantos problemas e que Deus usou tanto. Então, queridos, fiquem em paz, viu? Deus vai te usar do jeito que você é. Deus vai te usar com as suas limitações, Deus vai te usar com as suas deficiências, com os seus conflitos. Deus vai te usar com os desafios que você enfrenta diariamente. Deus vai te usar com as guerras espirituais que você enfrenta. Sabe por quê? Porque eu e você, nós somos humanos. Nós somos humanos, nós estamos sujeitos às mesmas quedas, aos mesmos erros do que qualquer homem de Deus que estava aqui nessa Bíblia. Então, queridos, que você possa confortar o seu coração e saiba que quando você está dentro do propósito, Deus, Ele vai te direcionando, Deus, Ele vai te orientando, Ele vai te dando graça, Ele vai te dando sabedoria, Ele vai te dando conhecimento, Ele vai te fortalecendo espiritualmente, e você vai andando conforme o propósito que Ele te chamou. E eu quero estar trazendo hoje essa palavra como uma forma meio que introdutória, para que eu possa estar trazendo essa série de mensagens. E você vai ver que eu vou estar falando sobre essas famílias, acredito eu, que vai dar umas 5 mensagens, amém? E a cada mensagem nós vamos descobrir alguns problemas que cada uma dessas famílias tem. E gente, pode ter certeza que você vai sair daqui tão confortável. Você vai falar: meu Deus, eu achei que tinha problema. Você vai perceber ali o quanto Deus, Ele quer nos usar, porque nada, queridos, nada do que nós fazemos aqui é sobre nós, mas é tudo sobre Cristo. É tudo sobre o que Ele quer fazer na sua vida, é tudo o que Ele quer fazer na sua família, é tudo o que Ele quer fazer em você e através de você. Então fique em paz, nós vamos caminhando e nós vamos crescendo, e assim Deus vai nos usando. Então, queridos, eu queria que você abrisse ali a palavra do Senhor lá em Gênesis. Nós vamos ler alguns versículos tópicos, chaves, e o Senhor foi ministrando ao meu coração sobre esses versículos chaves, e eu creio que Deus vai falar muito a nossa vida, amém? Abre lá em Gênesis capítulo 2, por favor. Se você não sabe onde que é Gênesis, é ali em Gênesis, é no início, amém? Então abre lá Gênesis capítulo 2,
A palavra de Deus, quando você vem para Gênesis 1, vai aparecer ali para você. Gênesis 1, 28 diz assim, ó: Deus abençoou e lhe disse: sejam o quê? Férteis. E o quê? Multiplique. Você já vê que Deus, meus irmãos, Ele já está mostrando para nós que Ele já criou o homem, Ele criou a mulher para um determinado propósito, que é o quê? Se multiplicar. Então, se Deus Ele criou o homem, Ele criou a mulher. Esse é o propósito da criação, né? Porque Deus mesmo fala: eu vou criar, né, a minha imagem e semelhança. Então Deus criou o homem, criou a mulher. Esse é o propósito da criação de Deus. Aleluia. Então Deus diz ali, ó: sejam férteis, multipliquem-se e encham e subjuguem a terra e dominem sobre os peixes. Eu estou lendo um versículo do 1, que é para eu dar continuidade sobre aquilo que eu quero falar no 2 e no 3. E queridos, é tão interessante que Deus, quando Ele criou o homem, Ele criou a mulher, e Ele falou: multipliquem-se, e Ele falou: subjuguem sobre a terra. Nós aprendemos ali que Deus, Ele criou o homem, Ele criou a mulher, não foi somente para adorá-lo, mas foi também para governar. Então, queridos, nós estamos aqui nessa terra não somente para adorar o Senhor, nós estamos aqui para poder governar essa terra, amém? Quantos aí recebe essa palavra? É para governar. Deus nos levantou como sacerdotes para poder governar essa terra, como cristãos, como filhos de Deus, como filhos amados do Senhor. E Ele agora ia lá, pula lá agora, e Ele fala assim, ó: e disse Deus: eis que eu dou a vocês todas as plantas. Deus nos deu tudo. Deus deu tudo. Deus, Ele criou o homem, Ele criou a mulher, Ele colocou dentro do jardim. É no Éden, não é do Éden, tá? É no Éden. O Éden já existia. Então Ele criou um jardim, colocou no Éden, e ali Ele falou: agora vocês aqui, eu vou cuidar de vocês. Vocês vão ter um lugar maravilhoso. Ali, meus irmãos, era como se fosse a terra prometida que todo homem deseja chegar. Eles já estavam ali. Então você vê que ali, até então, era uma família funcional, né? Deus, Ele criou o homem antes dele ser expulso do jardim. Deus, Ele criou Adão e Eva para que seja uma família funcional. Era uma família perfeita, eles tinham tudo. Eles tinham um jardim que eles falam, era um acesso a tudo, acesso aos melhores frutos, acesso aos animais, porque a palavra de Deus diz que quando Deus, Ele criou tudo, Ele falou que o homem, ele poderia governar sobre os animais, ele governar sobre os peixes, ele podia se alimentar de tudo. Ele tinha acesso, meu irmão, ao melhor churrasco ali. Quem gosta de churrasco aí? Lá podia, meu irmão, lá Adãozão tinha um churrascão de melhor lá. Você está achando que ele comia só verdinho, matinho? Não, meu irmão. Ele diz ali, a palavra de Deus diz que ele tinha os animais, ele poderia usufruir de tudo que está ali. Então você vê que Deus, Ele fez tudo perfeito, até churrasco Ele deu para Adão e Eva comer ali. Deus é bom demais. Quem gosta de churrasco? Só eu não. E eles viram, e versículo, só a introdução, e o 30: e eu dou todos os vegetais a vocês, eu dou tudo que tem fôlego, é um ainda, tá? Eu dou grandes animais à terra. Então está muito claro, Deus deu tudo ao homem para que ele pudesse ter o governo, amém? Amém, glória a Deus. E o versículo 2, Deus diz assim, ó: e assim foram concluídos o céu e a terra e tudo que nela há. Agora eu quero que vocês pulem para o 2, versículo 8, por gentileza. 2:8. 2:8, ele diz assim, ó: ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste. Ali você vê que Deus, Ele já tinha plantado um jardim no Éden, por isso Ele colocou o homem e a mulher ali. Agora pula para o versículo 15. Vamos lá, vocês vão me acompanhando, vocês vão entender. Versículo 15, ele diz assim, ó: e o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e o quê? Cultivar. A primeira lição que nós aprendemos ali, meus irmãos, é que Deus, Ele colocou o homem no jardim para poder cuidar e cultivar. Deus, Ele já criou o homem dizendo assim: meu filho, apesar de você ter acesso a tudo, apesar de você ter direito a tudo, apesar de você estar num jardim maravilhoso, com acesso a tudo, governando tudo, você tem que o quê? Trabalhar, né? Então você vê que já desde Gênesis, desde o início, Deus já ensinava o homem que ele tinha que trabalhar, meus irmãos. Então nós já aprendemos aí que uma família funcional, ela tem que ter um homem que começa trabalhando dentro de casa, amém? Trabalhar, nós precisamos trabalhar, é ou não é?
nós precisamos ser o provedor dessa casa, trazer o sustento. Então Deus ele já ensina aqui, logo de cara: vocês têm um jardim, vocês têm acesso a tudo, eu vou dar tudo para você, mas a responsabilidade de cuidar desse jardim é sua, não é minha. Eu já dei, agora você cuida, você cultiva, você, né, tá ali, tá lá. Então já começa ali, ele já começa já dando um ensininho ali para nós ali: ei, se esperta. Agora o versículo 15, né, o Senhor Deus colocou no jardim para cultivar. Se o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente vocês morrerão. Versículo 18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Queridos, eu ia falar sobre o que Deus colocou sobre a árvore, mas ainda eu não vou falar sobre isso. Um dos versículos que me chamou muito a atenção aqui sobre esse assunto que nós vamos tratar é o versículo 18, para não me começar aqui, que ele diz assim: então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só. Esse esteja só que Deus ele olhou ali, foi Deus quem olhou, e Deus falou: não é bom que o homem esteja só. Às vezes você olha só esse versículo e você passa despercebido o tanto de ensino e direcionamento que Deus nos dá ali. Essa palavra só, ela puxa para o conceito de solitude, e ela puxa para o conceito de solidão. Eu não sei se você sabe a diferença entre solitude e solidão. Alguém sabe? Queridos, a solidão e a solitude, a solidão, ela fala que é algo involuntário. A solidão, ela fala de um momento em que Adão, quando ele estava aqui, ele estava vivendo em um seu período de solidão, ele não queria ficar sozinho. Esse é o problema da solidão. E a solitude, ela fala que é algo voluntário. Eu vejo que tem tanto homens quanto mulher. Na maioria das vezes, o homem, ele é muito atuante no período de solitude. O que é a solitude? Solitude, meus irmãos, é aquele momento que o homem ele gosta de ficar sozinho. Tem homem aí? Ou é só eu? Irmãos, né? Os cabras aí. Não tem aquele momento que nós como homens, às vezes nós queremos resolver um problema, às vezes nós queremos meditar, nós queremos pensar em alguma coisa. Porque eu aprendi isso com quem? Com o próprio Jesus. Jesus, um dos seus maiores desafios, os seus momentos de oração, os seus momentos de intimidade com Deus, Jesus ele não ia para um período só de solidão, Jesus ia para um momento de solitude. Solitude é onde você vai colocar as cabeças no lugar. Sabe aquele momento assim que o homem está nervoso, atribulado, ele fala: eu preciso ficar sozinho. E o homem ele tem essa necessidade, queridos, e eu falo homem masculino mesmo. A Cris sabe como é que eu sou. Às vezes eu estou lá em casa, né, meio estressado. Ela sabe que o meu momento de solitude é aonde eu vou colocar as minhas coisas no lugar. E mulher também, mulher tem isso ou não? Acho que a mulher, a solitude dela, ela vai para o shopping. Eu estou tão mal, sabe? Ai amor, eu estou tão mal, eu quero ficar sozinha. Aí você vai lá no shopping, ela está lá andando, com a sacolinha. Né, gente? Só tem, né? Não, né? Né, amor? Não, né? Não, né? A Cris, um dia ela ficou brava lá em casa. Vou até contar aqui, vou confessar um pecado. Nós brigamos, né? Porque nós somos casal, nós brigamos, amém, meus irmãos? Nós brigamos. Aí ela, quero meu momento, eu vou ficar no meu momento de solitude. Sabe onde que ela mandou uma foto para mim? Ela foi pro clube. Foi lá, meus irmãos. Falando: onde você está, mulher? Eu vim para Alvorada. Eu estava braba. Aí eu tô aqui, mandou uma foto para mim, da piscina. Olha o momento de solitude da Cris, gente. Olha o momento de solitude da mulher. Às vezes ela está lá no shopping, sabe? Ela está brava, estressada com o marido dela. Ela fala: quer saber? Eu vou ficar sozinha. Aí se encontra e está lá no shopping, dentro das lojas, fazendo compra. Cada um tem o seu momento. Entende ou não? Brincadeiras à parte, mas é a verdade. Nós temos essa necessidade, nós precisamos do momento de solitude. E isso é muito importante. Jesus precisou desse momento. Moisés precisou, ele teve esse momento de solitude quando ele subiu no Monte Sinai para poder receber a palavra, os 10 mandamentos do Senhor.
Os 10 mandamentos de Deus, ele ficou lá muitos dias, e ali ele recebeu, e ali foi um momento de solitude, onde Deus falou conosco. A palavra de Deus mesmo fala em Mateus capítulo 6, versículo 6, aonde nós temos que entrar no nosso quarto, no secreto, e ali Deus vai falar conosco, nosso momento de solitude, amém? É no nosso momento, muitas vezes, de solitude, é que Deus revela coisas ao seu coração. É no momento de solitude que Deus revela sonhos, projetos, realizações. Amém? Quando vocês estão recebendo essa palavra aí? É no momento de solitude. Mas, querido, nós não podemos confundir aquilo que é solitude com solidão. A solidão, queridos, muitas vezes é algo involuntário. A solidão fala de algo que você não quer, mas ela acontece. A solidão, ela fala de um âmbito negativo, ela fala de algo que é uma tristeza que vai gerando no seu coração, e isso vai te isolando. A solidão, ela fala de algo que você não quer. Tem gente que não quer ficar sozinho, mas por uma consequência, por uma circunstância na sua vida, ela acaba que fica em solidão. E eu me lembro que tem um amigo meu que ele falou assim para mim: Alex, agora eu vou... Eles me conhecem como Alex, tá? Alex, agora eu vou morar sozinho. Não quero saber. Agora, cara, eu vou morar sozinho, mano. Meu sonho é morar sozinho. Aí ele postou uma foto assim, 2 meses depois. Realidade, como é que é? Expectativa e realidade. A expectativa, ele todo feliz, assim, vou morar sozinho. Aí a realidade, ele assim, chorando. Sozinho. Porque, meus irmãos, a tristeza, ela causa angústia, ela causa aflição, ela te leva para situações e desertos, queridos, que eu e você não gostaríamos de estar. A tristeza, meus irmãos, a solidão, ela causa essa tristeza no meu e no seu coração. E eu estou falando, quantos aqui já teve períodos de solidão? Não solidão, solidão. Cara, sabe aquela solidão que você precisa conversar com alguém? Sabe aquela solidão que você tem a necessidade de conversar com alguém, que você fala, puxa vida, como eu queria ter alguém para poder conversar agora, como eu queria abrir meu coração. E sabe, queridos, eu quero estar trazendo, eu quero estar reforçando esse tópico. Se de repente você tem esse hábito de viver esse período de solitude, glória a Deus pela sua vida, porque eu sei que é provisório, é temporário, mas se você tem entrado nesse âmbito de solidão, sai desse lugar. Sai desse lugar de solidão, porque a solidão, ela te leva à depressão. A solidão, ela te leva ao isolamento. A solidão, ela te leva, querido, a uma doença emocional, espiritual. Ela te leva a síndromes do pânico. Ela gera uma sequência de coisas. Por que, pastor, que está falando isso? Porque, meu irmão, você tem uma igreja que você pode contar. Você tem irmãos que você pode contar. E, queridos, a pior solidão que tem é a solidão que está acontecendo dentro da sua própria casa, às vezes com o seu cônjuge. O que mais tem é cenários de casamentos e casais que eles vivam dentro de um processo de solidão embaixo do mesmo teto, aonde o marido está lá no quarto e a mulher está lá na sala, e ali eles parecem 2 estranhos. Solidão não é solitude. E a solidão, meus irmãos, é doentia. Então, queridos, saia desse ambiente. Comece a falar ao Senhor, Senhor, assim como Adão. Por quê? Porque Deus olhou para Adão e viu que ele estava só. E Deus falou assim, é bom que ele não fique só. Porque Deus viu no coração de Adão a solidão. Sabe por quê? Porque Adão, ele começou a olhar os animais. E ele viu que os animais eram casal. E ele começou a olhar e falar, alguma coisa estranha tem aí. Eu estou sozinho. Tudo bem que ele existia ali a presença de Deus, mas Deus viu que Adão, ele precisava de alguém que lhe desse problema. Então Deus deu a mulher. Estou brincando. Brincadeira, gente. Glória a Deus, aleluia. É que nem o Cláudio Duarte fala, né? Deus olhou para Adão e viu que a vida de Adão estava muito boa. E falou assim, rapaz, eu preciso arrumar um problema para esse homem. Aí foi lá e fez a mulher. Deu problema para ele. Brincadeiras, meus irmãos. Mas você vê, saia desse âmbito, saia desse ambiente de solidão. Se você está nesse ambiente, eu oro em nome de Jesus que você saia deste lugar. Que você conte com uma igreja, que você conte com seus irmãos, que você conte com seu pai. Ei, filho, conte com seu pai se você está nesse ambiente de solidão. Ei, irmão, conte com alguém.
Conte com alguém, conte com um pastor, conte com uma pastora, conte com um amigo, conte com um amigo. É no momento da angústia que nasce um amigo, diz Provérbios. Então, queridos, aprenda isso. Não vive esse ambiente, porque Deus está... Olha só, um simples versículo, quanto Deus, Ele ministra no nosso coração. Saia desse lugar, não vale a pena. Este lugar, ele vai te levar para ambientes cada vez mais fundos, não profundos, é a diferença. Então que você possa pegar essa palavra nessa noite e falar: Deus, é verdade, esse ambiente não está me levando para lugar nenhum. Agora, se for solitude, eu vou entender que é positivo, porque eu sei que é provisório, é temporário, é crescimento, é avanço. Amém? Então ali, então Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, eu farei para ele alguém que a corresponda. Aí Deus olhou, né, ali para Adão e falou assim: agora, Adão, vamos aí restituir, vamos aí completar essa família. Agora, Adão, vamos fazer aí uma família funcional para você. Então Deus foi lá e fez uma família funcional para Adão, né? A Bíblia fala que Deus, Ele fez Adão adormecer e dar costela. Eita, logo costela, né? Quando você gosta de costela aí? Eita, só de pensar na costela, a costela é a parte melhor que nós vamos comer no churrasco. Então Deus, né, vocês entenderam a lógica, né? Deus já tirou a parte mais gostosa ali, falou: olha aí, ó, vou tirar aqui a costela, da costela, negócio bom para você, Adão. Aí a Bíblia fala que Adão, ele adormeceu e tirou ali da costela de Adão. Queridos, aprenda com uma coisa com isso. Até mesmo nesse momento do nascimento, do momento ali em que Deus criou a mulher, Deus, ele tirou da costela, e a costela, ela representa lado. Amém? Deus não tirou a mulher do pé, então a mulher não é inferior a ninguém. Deus não tirou a mulher da cabeça, então a mulher não é superior a ninguém. A mulher, queridos, Deus, ele tirou da costela, representa o lado, representa uma mulher auxiliadora, representa uma submissão, uma mulher que vai estar na mesma missão. Ela não vai estar nem à frente, ela não vai estar nem atrás, ela não vai estar nem embaixo, e ela não vai estar nem em cima, ela vai estar do lado, caminhando junto, no mesmo propósito, na mesma visão, na mesma missão. Amém? Glória a Deus. É isso. Então até nisso Deus, ele fez maravilhoso, ele fez algo muito profético, para que nós possamos entender e compreender que a mulher não é menos nem é mais, e que o homem não é menos nem é mais. Nós estamos no mesmo grau, nós estamos juntos caminhando. É claro que existe uma responsabilidade sobre o homem, é ou não é? Se pula o ladrão dentro de casa, quem é que vai lá? É a mulher? Sai, fica aí, amor, que eu vou lá resolver. Nem combina, né, gente? Você imagina o ladrão entrando, aí a mulher fala assim: fica aí, amor, deitado, fica aí, fecha a porta que eu vou resolver. Não funciona, entende ou não? Não casa aí, né? Pega mal. Então o homem já é extinto, meu irmão. Na hora que pula o ladrão, o cara já é nós, vamos para cima. Ele dá a vida dele pela mulher, amém? Amém? É isso que diz a palavra, amém? Quantos aí? Glória a Deus. Os casados aí? Os solteiros? Os solteiros aí ainda vai cá, todo mundo aí se identificando, né? Olha os leão ali já: pastor, se o cara pula lá em casa, mano, ele é doido. Entende? Tipo assim, o instinto, meu irmão, masculino do homem já aflora. Ó, o Bruno tá só assim, ó: é verdade, pastor, é verdade. É ou não é? O cara assiste o filme 300, ele sai assim do filme, meu Deus, achando que é um guerreiro. Não é não? É normal, é natural, é da natureza masculina isso aí, né? Então assim, é que nem eu brinco, né, com os homens. Nós fazemos aqui o nosso momento de oração. Aí às vezes eu coloco no grupo assim: gente, nós vamos fazer o nosso momento de chá. Aí os caras: esse momento aí tá estranho, pastor, esse momento de chá aí, né? Para com isso, né? O homem não se reúne para fazer momento de chá, o homem se reúne para fazer momento de churrasco, é ou não é? Eita! Olha aí, ó, churrasco, meu irmão, é ou não é? Só que a diferença é que o homem conversa mais que a mulher. Há quem pense que as mulheres falam mais que os homens. É que vocês não viram homem junto reunido. Jesus amado, sai assunto, viu? Meu Deus do céu. O Cleiton é o que menos fala. Quietinho.
Só porque ele está aqui hoje, eu peguei ele ali. Glória a Deus, meus irmãos, brincadeiras à parte, vamos continuar aqui a palavra. Então o Senhor, ele declarou: não é bom que o homem esteja só, e farei para ele alguém que auxilie e corresponda. E Deus fez ali a mulher maravilhosa, preciosa, presente de Deus para a nossa vida. Então, queridos, que nós possamos cuidar, né, da nossa família, da nossa esposa. Agora o versículo 21. E ele diz assim, ó: então o Senhor Deus fez o homem cair ali no sono profundo, né, enquanto ele dormia. Só para poder concluir. E tirou ali uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. E disse então o homem: esta sim é osso do meu osso, carne da minha carne, e ela será chamada mulher, porque foi tirada. Agora, queridos, nós vamos entrar na parte um pouco mais complicada da palavra. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus aí? Até agora estava tudo legal, né? Churrasco e tal, pá, aquela risadinha. Amém, brincadeira. Mas eu vou falar algumas coisinhas meio sérias aqui. Porque, meus irmãos, quando nós falamos sobre uma família funcional, é muito bom falar sobre uma família funcional. Mas, lamento te dizer, Romanos capítulo 3, versículo 23, fala assim: que todos nós fomos destituídos, fomos separados da glória de Deus. Então essa família funcional já não existe mais. É só pela graça que nós mantemos o nosso casamento. É só pela graça que nós toleramos um ao outro. É só pela graça que nós suportamos um ao outro. É ou não é? Amém? Queridos, essa palavra suportar da Bíblia não é assim, suportar no sentido: eu não suporto mais você, mulher. Não é isso. A palavra suportar na Bíblia que está lá é o de dar suporte, meu irmão. Não interprete as coisas erradas. Porque às vezes o cara olha lá, né, da palavra suportar, que está lá em Eclesiastes capítulo 4, e ele acha que é sobre suportar, eu não suporto mais a mulher. Não, ou a mulher não suporta mais o marido. É no sentido de dar suporte. Mais uma vez nós aprendemos com a palavra do Senhor, para que nós não venhamos a causar confusão. Agora vamos lá para Gênesis capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta do que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Então nós vemos ali que primeiro Deus, ele criou o homem, ele criou a mulher, ele ali constituiu o casal maravilhoso, e o homem tinha acesso a tudo, e Deus, ele deu alguns direcionamentos para esse homem e para essa mulher. E ali a família, meu irmão, ela já estava funcional, ela estava completa, amém? Aí ali começa: ora, a serpente era mais astuta do que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim. Queridos, quem começou o assunto ali foi quem? Foi a serpente ou foi a mulher? Foi a serpente. E você vê, queridos, que é muito interessante. Quando eu estava lendo e o Senhor foi ministrando muitas coisas ao meu coração. Por quê? Porque o diabo, ele é muito astuto. E ele vai sempre tentar uma legalidade, ele sempre vai conseguir uma liberdade para ele poder criar um relacionamento com a mulher ou com o homem. E olha só, a serpente era mais astuta do que todos os animais selvagens que Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim. E a mulher respondeu à serpente: podemos comer do fruto da árvore do jardim, mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nela, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente vocês não morrerão. Queridos, esse texto ele falou muito comigo, porque ali é o momento que estava acontecendo um diálogo entre a mulher e a serpente. E pensa comigo, eu não sei se você já olhou por esse parâmetro a palavra de Deus, esse momento, mas você vê que ali a serpente, ela começa a trocar uma ideia com a mulher, e ali Adão não está presente nessa conversa. Pelo que eu começo a compreender, biblicamente olhando e eu falando, eu parafraseando aqui na minha cabeça de crente, eu fico imaginando que ali estava acontecendo uma conversa para
paralela. Queridos, uma das grandes coisas que tem acontecido na igreja, que tem acontecido na nossa vida, que tem acontecido na igreja, no corpo de Cristo, na sociedade, são conversas paralelas. A conversa paralela, ela começa quando alguém não está vendo, na maioria das vezes. A conversa paralela, na maioria das vezes, ela já fala, conversa paralela, são conversas desnecessárias. Conversas que não vai levar a nada, conversas que não vai causar construção em nada na sua família, no seu casamento, no seu casal. Não, queridos. E uma das artimanhas do diabo, uma das artimanhas da serpente nos dias de hoje é usar, queridos, as redes sociais, por um exemplo. Ore cantarabás, meu Deus, agora pegou. As redes sociais, queridos, têm sido o grande alvo do próprio diabo, da própria semente, meus irmãos, da própria serpente, para poder causar em nós uma disfunção mental na nossa cabeça e começar a criar conversas paralelas, desnecessárias, que nós sabemos que só vai causar destruição. Mas ainda assim, a mente, queridos, nós não conseguimos controlar. E um dos grandes conflitos do meio hoje, da sociedade, da igreja do Senhor, das pessoas, do ser humano, é saber lidar com os seus conflitos mentais, é saber lidar com o que acontece aqui dentro. É por isso que o apóstolo Paulo, ele deixa muito claro lá em Romanos: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele está falando, meu irmão, se você não renovar a sua mente, você vai sempre andar em giros de 360 graus. Se você não renovar a sua mente, você vai estar sempre andando no mesmo lugar. O renovar a mente é você saber, queridos, que existe uma serpente, que existe uma artimanha, que existe uma cilada, e que você sabe que aquilo é cilada, e você não vai alimentar aquilo. Foi o que aconteceu aqui com a própria Eva. Ela começou a alimentar aquela conversa. Ela sabia que aquela conversa não ia dar em nada, mas ali a serpente, meus irmãos, ela entra e ela começa a fazer o quê? A manipular. Segunda lição, queridos, uma das grandes artimanhas do próprio Satanás é manipular a nossa mente. É manipular a nossa mente, é manipular o nosso relacionamento. E, queridos, é muito difícil quando nós não temos controle sobre isso. Nós vamos abrindo brechas, abrindo lacunas, e o diabo, ele vai entrando e ele vai causando problema, queridos. Aí as pessoas olham para esse texto e falam assim: não, mas a Eva não sabia, pastor. Tadinha da Eva. Não, a Bíblia diz que Deus tinha falado com Eva. Então Eva, ela estava por dentro de tudo. Ela tinha ciência do sim, ela tinha ciência do não. Ela sabia de tudo que estava acontecendo no seu contexto. Meus irmãos, não adianta a gente querer atribuir ao diabo responsabilidades que são nossas. Posso ouvir um amém? Não adianta, queridos, eu querer atribuir ao diabo o que o apóstolo Paulo nos ensina lá em Efésios capítulo 4, versículo 29. Não deem lugar ao diabo. Apóstolo Paulo, ele fala: não deem lugar ao diabo. Sabe o que ele está querendo dizer? Você dá lugar ao diabo é você, meus irmãos, levantar da sua cadeira de autoridade e falar: Satanás, senta aqui e faz o que você quiser. É você tirar o seu lugar de autoridade, o seu lugar de sacerdócio, o seu lugar de mulher de Deus que edifica o lar e não destrói, o seu lugar de autoridade dentro da sua casa e falar assim: eu abri uma brecha, agora pode entrar, faz o que você quiser. Esse é o problema, queridos. Por quê? Porque olha só o texto ele nos ensina muito sobre isso. Ele fala lá, ó: e respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas quem disse? Deus disse. Foi Deus quem disse a Eva, não foi Adão. Às vezes as pessoas ficam: não, foi Adão que falou. Não foi nada, meu irmão. Deus falou para Eva: Eva, olha aqui, minha filha, eu estou te falando.
Deus fala conosco, meus irmãos. Deus fala assim: filho, eu te amo, não faz isso. Mas nós não, mas o homem gosta de fazer arte. Nós gostamos de fazer arte, querido. O homem, ele gosta de entrar em confusão, é impressionante. Aí está lá, né, Deus falou com a Eva, falou assim: Eva, né, Deus disse. Ela falou para a serpente, mas Deus disse. Queridos, às vezes você tem abrindo brechas, às vezes você tem abrindo lacunas, abrindo problemas na sua família, dando brechas de relacionamentos paralelos ou coisas desnecessárias. Você tem a ciência que Deus já tinha te falado que não era para fazer aquilo, assim como Deus falou com Eva. E você sabe que Deus já falou para você: larga. Deus já falou para você: apaga esse contato. Deus já falou para você: para com essa conversa paralela. Deus já falou para você: fecha esse site. Deus já falou para você: exclui essa porcaria, exclui esse aplicativo que não leva a nada. Quantos estão recebendo aí? Tava gostoso, né, meus irmãos? Mas a palavra de Deus, querido, se ela não causar transformação, não muda nada. Eu falo para o meu filho sabe, eu não posso ter TikTok, meus irmãos, por um exemplo. Eu não posso, eu me conheço, eu sei das minhas limitações, querido. Se eu colocar uma porcaria daquele negócio, desculpa aí se você tem, tá? Mas para mim é uma porcaria, não ajuda em nada. Se você tem esse tal do TikTok no seu celular, aquele troço tira tanto da tua mente que você não tem ideia. Um dia eu coloquei esse negócio no meu celular e eu estava lá em casa, né? Aqui, ó. Você sabe, né, que agora os vídeos você não consegue olhar nem 10 segundos mais. E eu olhava, queridos, eu não olhava pornografia, nada disso, eu olhava coisas engraçadas. Mas eu percebi que aquilo começou a tomar muito a minha mente. E eu ficava lá. Mas no meio dessas coisas engraçadas tinha umas coisas que não tinha nem gracinha nenhuma. Porque o diabo, ele é sutil, queridos. E ali, eu me lembro uma vez que eu comecei a olhar. Eu acho que eu comecei meio-dia. É sério, gente, que eu vou falar agora. Eu comecei meio-dia. Era 5 horas. Eu estava lá. Eu olhei no relógio. Falei: Jesus, eu não acredito que eu estou fazendo isso. E eu falei: eu vou excluir esse negócio agora. Foi desafiador excluir aquele negócio lá, porque ele era interessante, gente. Mas eu excluí. Aí eu excluí por quê? Porque eu gosto muito de ler. Para quem me conhece sabe que, né, tem GC lá em casa, tem lá a minha biblioteca. Eu gosto mesmo. Eu gosto de ler. Eu não leio tanto que nem a Júlia aí, né? Mas estamos chegando lá, né? Então assim, eu gosto de ler, queridos. E hoje, quando você olha para essas artimanhas do diabo, ele não só está ali para poder destruir a sua família. Ele não está ali só para poder destruir o seu relacionamento. Ele está ali para poder destruir até a sua própria cultura. Ele está ali para poder destruir, queridos, atrasar até sonhos, projetos de vida. Pastor Lucinho falou que se os jovens de hoje renunciasse à rede social, em 1 ano ele falaria inglês fluente, pelo tempo que ele fica em rede social. É muito sério, não é? Eu não estou falando para você não ficar em rede social, não é isso, meus irmãos. Coloque amor às minhas palavras, mas nós precisamos ter equilíbrio sobre as coisas. A palavra nos ensina sobre o domínio próprio, sobre o fruto do Espírito, e nesse fruto do Espírito inclui o equilíbrio, inclui o domínio próprio. Nós precisamos ter domínio próprio sobre isso. Amém? Quantos estão entendendo aí? E ali ele continua: não comam de nenhum fruto da árvore. Não foi isso. E respondeu a mulher à serpente: podemos comer de todos os frutos da árvore. A Eva sabia, queridos, do que ela poderia fazer, do que ela não poderia fazer. Ela tinha ciência disso. Ela não era ingênua. Então, que nós não venhamos a ser e achar que nós somos ingênuos, porque depois que nós abrir a lacuna, depois que nós abrir a brecha e o diabo entrar e fazer o que ele quiser, não adianta você ficar culpando o diabo, não, porque você sabia o que estava fazendo. Você não é ingênuo, nem eu sou. Nós sabemos, queridos. Nós sabemos, sabe por quê? Porque agora, quando você volta um pouquinho na palavra, eu quero trazer uma lição aqui para você essa noite. A palavra de Deus fala assim que Deus, ele colocou a árvore no meio do jardim. Foi ou não foi? A árvore no meio do jardim.
O meio representa o quê? O centro. Já falei isso algumas vezes e vou falar para quem não sabe. A árvore, ela representa o centro. Deus em nenhum momento, queridos, Ele colocou aquela árvore fora da atenção de Adão e Eva. Deus, Ele colocou aquela árvore no centro do jardim, colocou no centro da atenção de Adão, no centro da atenção de Eva. Sabe por quê? Porque a árvore estava ali, porque a árvore representava o próprio caráter de Deus, e Deus nunca vai te isentar do seu caráter. Sabe por quê? Porque aquela árvore representava a decisão que eu e você temos que tomar todos os dias, a decisão de olhar para aquele fruto e dizer assim: eu não vou comer. A decisão de olhar e falar assim: eu não vou ter acesso a esse pecado, eu não vou entrar nessa brecha, eu não vou fazer isso, eu vou resistir. Resista, queridos. Toma um banho de água gelada, que nem dizia um pastor. Se você sabe onde que estão os seus erros, as suas fraquezas, começa a pontuar isso e comece a lutar contra isso. Porque a palavra de Deus está aqui, ó. A árvore estava no meio do jardim. Deus nunca tirou a árvore do centro da atenção de ambos, nunca. Sabe por quê? Porque Deus estava dizendo: ei, a decisão é tua, mas na hora que você comer, você vai sofrer a consequência. E querido, não importa, nós sabemos que nós temos acesso à graça, amém? Mas entenda uma coisa, o apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 6, que a graça não nos dá liberdade de pecar, meu irmão. A graça nos dá sim a liberdade de ter acesso a Jesus, a justificação, a cruz, a salvação. Nós não precisamos mais matar um cordeiro para ter acesso à graça. O cordeiro já foi morto, nós temos acesso a Jesus. Então meus irmãos, nós devemos parar como igreja de ficar se escondendo atrás de coisas que nós não devemos fazer. Amém? Amém? Estou bonzinho? Glória a Deus, estão recebendo aí? Amém, glória a Deus. E disse o Senhor disse a serpente à mulher: certamente vocês não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão e conhecerão o bem e o mal. E quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos seus olhos, e além disso desejável para dela se obter, e discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a quem? A seu marido. Perdão, gente. A Cris sempre fala: amor, tosse longe do microfone. Agora não deu como. Não teve como agora. Você vê que ali a Eva, meus irmãos, ela comeu do fruto. E o fruto era atraente ao quê? Aos olhos. O diabo nunca vai colocar nada que não seja atraente aos seus olhos, querido. Ele sempre vai levantar aquilo que atrai os teus olhos, aquilo que atrai o seu coração, aquilo que atrai o seu paladar. O diabo, ele é astuto, ele é sujo, e ele sabe, ele é estrategista, ele sabe o que te atrai. Então para de achar que você é ingênuo. Ele sabe quais as formas, meus irmãos. E ali ele deixa muito claro, só que ali tem um problema, um pecado de omissão. Porque na hora que a Eva comeu o fruto, ela foi e deu para o Adão, e o Adão foi lá e jogou fora? Não, Adão foi e comeu. Adão poderia muito bem, meus irmãos, ter um posicionamento e dizer: mulher, por que você comeu desse fruto? Você não podia ter feito isso. Adão poderia, meus irmãos, ter se posicionado. Isso é outra coisa que nos ensina como lição para nós nos dias de homens de Deus, o quanto nós devemos nos posicionar. Adão estava ali para poder proteger a sua mulher, mas ele não se posicionou. Ele foi lá e comeu do fruto também, queridos, e os dois foram separados e destituídos da glória de Deus. E isso é um grande problema, porque a palavra de Deus diz que não tem como um cego guiar outro cego. Os dois ficaram cegos naquele momento, porque os dois comeram do mesmo fruto. E ali, meus irmãos, eles sofreram uma consequência, e foi uma consequência muito dura, porque eles viviam um ambiente onde era tudo funcional. Então a partir daquele momento, eles entraram em um ambiente totalmente disfuncional. E eu gostaria que você ficasse de pé. Essa aqui só foi a introdução do nosso culto de hoje. Hoje, meus irmãos, eu quero que vocês saiam daqui com um gostinho de quero mais. Ah, pastor, eu queria tanto ouvir mais. Não, se eu falar mais, você não vai voltar no próximo culto. Amém, queridos?
Então você vê que ali o momento em que Adão ele comeu do fruto, ali ele sofreu uma consequência. Ele sofreu uma consequência e foi uma consequência muito dura. Foi uma consequência, meus irmãos, aonde era uma família para ser totalmente funcional, aonde era para ser uma família abençoada, guardada pelo Senhor, aonde eles tinham acesso a Deus, relacionamento com o Pai. Ali, meus irmãos, eles deram liberdade, comeram do fruto e passou a virar uma família totalmente disfuncional. E é aí que começou a confusão. Mas a confusão vai ficar para o próximo capítulo. Hoje eu só dei uma introdução. E queridos, eu quero pedir para o Ministério de Louvor subir aqui. E eu gostaria que nesse momento aqui, nessa noite, você começasse a trazer assim a sua memória, ao seu coração, coisas na sua vida. Homens que estão aqui, mulheres. Sabe, queridos, a palavra de Deus diz que ela é onisciente, ela é onipresente, ela vê todas as coisas. Eu não sei o que Deus tem para poder mudar ou moldar no seu coração. Mas de uma coisa eu sei, sempre existe áreas, queridos, na nossa vida que Deus ele quer tratar. Existe áreas do nosso caráter que Deus quer tratar, e eu quero que hoje nessa noite você aproveite essa oportunidade, porque a palavra de Deus diz que nós não estamos aqui para poder julgar ninguém. Quem somos nós para querer julgar o conflito de alguém? Quem somos nós para poder querer julgar os desafios do seu coração, as mudanças de vida, querido? Existem áreas na sua vida que precisa de mudança, assim como precisa na minha, como precisa na vida da minha esposa, dos meus filhos. Querido, sempre existe áreas que nós precisamos mudar. E hoje que nessa noite você possa fechar os seus olhos e que você possa trazer a memória ao seu coração, a sua mente. Deus, eu queria tanto mudar essa área da minha vida. Deus, eu queria tanto que o Senhor trabalhasse no meu coração nesse aspecto. Eu não quero mais ficar, Senhor, com essas conversas, Senhor, que não acrescentem nada na minha vida. Eu não quero mais, Senhor, viver embaixo de mentira, embaixo de um jugo mental. Eu não quero, Deus, ficar vivendo dessa forma. Deus, trata do meu coração. Queridos, a palavra do Senhor diz que não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus não está aqui para poder condenar ninguém. Jesus não está aqui para poder culpar ninguém. Jesus ele está aqui somente para um objetivo: te amar, mais nada. Jesus ele está aqui para te amar. Ele está aqui para poder corrigir os preceitos e os conceitos do seu coração. E eu não posso, meus irmãos, antes de nós orarmos, eu não posso deixar de fazer aqui uma pequena pergunta para você nessa noite. Eu não sei como é que você entrou aqui com o seu coração. Eu não sei quais são, queridos, as aflições do seu coração, as angústias do seu coração. Às vezes você está aqui nessa noite e você entrou aqui, você às vezes estava tão afastado do caminho do Senhor por tanto tempo. E você falou: Deus, hoje é uma oportunidade que eu quero ter. Hoje é uma oportunidade de correção na minha vida, uma oportunidade de criar um melhor relacionamento, de me aproximar mais do Senhor. Hoje, queridos, é noite de salvação. Hoje é noite de reconciliação. O único propósito pelo qual nós estamos aqui é para poder salvar a minha e a sua vida, porque existe muito mais além do que nós estamos vivendo aqui, queridos. E eu gostaria de pedir uma gentileza para você nessa noite, que você fechasse os seus olhos, e eu vou fazer aqui uma oração. E no momento em que eu fizer essa oração, queridos, eu quero te encorajar a você receber isso como uma verdade para a sua vida, a uma grande oportunidade. Então feche os seus olhos, incline a sua cabeça, não olhe para o lado. Igreja, se concentre ao que está acontecendo nessa noite. Eu gostaria que você colocasse as suas duas mãos no seu coração, e você repetisse assim comigo: Senhor Jesus. Repete comigo com convicção: Senhor Jesus, nessa noite eu entendi o quanto o Senhor quer curar o meu coração, o quanto o Senhor quer salvar a minha vida. Senhor Jesus, nessa noite eu quero confessar o Senhor
como o meu único e suficiente Salvador da minha vida. Senhor Jesus, e eu peço perdão pelos meus pecados, e escreve o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, e eu, que um dia andei afastado dos seus caminhos, nessa noite eu entendi que hoje é uma noite de restauração, é uma noite de eu voltar para casa, é uma noite de eu trazer um renovo, é uma noite de eu mudar a minha vida, é uma noite de conserto. Essa palavra é para você, meu irmão. Você que está aqui nessa noite, que de repente você fez essa oração pela primeira vez, confessando a Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador da sua vida. Eu gostaria de encorajar você a vir aqui à frente, e nós vamos orar por você. Ou você que de repente estava tão afastado do caminho do Senhor, e você percebeu, e você sentiu, Deus, é noite de eu retornar aos pés do Senhor, começar uma nova vida, começar, Senhor, uma renovação na minha família, na minha casa, no meu casamento. Eu gostaria de pedir que também você venha aqui à frente, e nós vamos orar por você, nós vamos abençoar a sua vida, nós vamos orar, profetizar sobre a sua casa, nós vamos orar, profetizar sobre a sua história, sobre a sua família. No momento em que o louvor estiver tocando, não saia do seu lugar, não fique preso, venha aqui à frente e nós vamos orar para você. É sem constrangimento, é sem julgamento, é somente por amor, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, e conceda sua graça, se te dê paz. Amém, 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 que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda